Cantor cristão número 16, sendo que nós estamos sem o multimídia hoje, por enquanto, então vamos tentar cantar. Ó, tem alguns cantores aqui. Ô, Lei, deixa ali, dá na mão da irmã Luci. Pessoal, Luci, distribui aí. E põe um microfone ali para você, Lei, porque você vai cantando. Hã? Débora está aí? Ó, está aqui. Débora. 16, só que você tem que cantar, porque nós estamos sem multimídia, então a nossa ideia vai ficando assim com esses costumes de usar multimídia, computador, olha aí. Agora não tem multimídia, temos que dar um outro jeito. É o 16 do cantor cristão, tá bom? O 16 é ó, vinde adorar. É fácil, não é tão difícil não. Alguns dos irmãos já podem cantar de có. Ó, vinde adorar. Mestre, você não tem cantor cristão, filha? Dá carona aí para quem não tem. Agora voltou o tempo de usar cantor cristão, olha aí. Ó, tem mais dois aqui em cima. Os crentes mais antigos, para não dizer mais velhos, já conhecem, não precisa nem usar cantor cristão. Dá para ler para o Edgre? É fácil. Acabou. Ó, tem aqui com letras gigantes, para quem não consegue ler, de perto. Olha, a irmã Luci está lembrando aqui, irmãos, que é para vocês devolverem ao final do culto, tá bom? Para não precisar levar para casa, que é aqui do nosso departamento de música. Tem mais aqui uns 3 aqui. Tá bom? O Sérgio, pode pegar para você? Tá bom, Luci? Ok. Número 15, cantor cristão, número 15. Oh Deus, demos glória.
nesta noite nós teremos o nosso culto dividido em duas partes. Nós teremos esta parte, já iniciamos agora, e em segundo lugar nós teremos então a nossa assembleia, que será também dentro do nosso planejamento de tempo, vamos trabalhar para isso. Então nós vamos já, sem mais delongas, vamos fazer o nosso estudo devocional, agora 8h10. Pretendo gastar aqui no máximo aí de 20 a 30 minutos nesse estudo. E segunda parte, então, nós teremos a nossa assembleia da igreja para tratar de alguns aspectos da nossa igreja. Enquanto isso também é o tempo da nossa secretária chegar, irmã Maria Helena de Luca, com a pauta para ser então aprovada da nossa assembleia. Nesse mês de dezembro, eu me propus a usar os cultos da nossa igreja, nossas reuniões em conjunto, para compartilharmos alguns aspectos, alguns textos que falam sobre o Natal. Então eu paro um pouquinho aqui com aquele estudo que estávamos fazendo sobre o Sermão da Montanha, que por sinal ainda tem muita coisa para nós tratarmos no Sermão da Montanha, coisas muito boas para a gente analisar. E vamos então preparar as mensagens pensando nesse final de ano, pensando no Natal e depois igreja. Eu já tenho separado, ontem eu fiquei o dia inteiro trabalhando nisso, e hoje pela manhã, eu já tenho preparado pelo menos 8 temas sobre o Natal, que são mais ou menos o que eu vou precisar para usar nesse período, estudando já na segunda-feira, ontem também, alguns aspectos. E hoje nós estaremos falando sobre o início do cumprimento da promessa. Um texto que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versos de 5 até 23, nós não precisamos ler agora todo o texto, porque aos poucos nós iremos fazer isso. Algo que muito alegra o meu coração e que fortifica a minha fé em Jesus Cristo, que fortifica a certeza da minha salvação, é o fato de eu saber que a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação não foi assim realizada de uma maneira improvisada. Não foi assim de uma hora para outra, que Deus, fazia assim desse jeito. Não. A minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, ela foi muito bem planejada por Deus. A nossa salvação foi muito bem planejada por Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele planejou todas as coisas. Lá no Éden, assim que o primeiro homem caiu em pecado, quando o pecado entrou na raça humana, de imediato Deus já tinha uma solução, um plano para resgatar a todos nós, a toda a humanidade. Então, o nascimento do Senhor Jesus, ele acontece após 400 anos de silêncio. 400 anos desde que terminara as palavras do último profeta do Antigo Testamento, que chamava-se Malaquias. Após as palavras de Malaquias, então, encerra-se esse período do Antigo Testamento e temos, então, um período que nós conhecemos também como sendo o período interbíblico, o período do silêncio. Antigamente, muitas Bíblias, elas tinham umas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Você chegava no Antigo, terminava o livro de Malaquias, então você encontrava diversas páginas brancas. Aquelas páginas brancas eram um simbolismo, falando dos 400 anos que Deus não se manifestou, que Deus não falou, ninguém falava em nome de Deus. Aliás, ninguém falava verdadeiramente inspirado pelo Senhor. Daí surgiram o que nós chamamos dos livros apócrifos, aqueles livros que não foram reconhecidos pelo cânon.
Bem, vamos deixar isso, esses 400 anos de lado, e eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, que eu sei que você vai rir bastante, ou que você vai achar engraçado. Imagine você saber que a sua vovó, de 88 anos, está esperando um neném. O Sérgio levantou a cabeça. Uma vovó de 88 anos esperando neném. A sua vovó vai ter um filho. Qual a idade da sua avó? 88 anos. Misericórdia. O que é isso? Todos nós iríamos ficar o quê? Assustados, né? 88 anos? Vai ter um neném? Mas o texto de Lucas, então, Lucas capítulo 1, ele começa nos apresentando a um casal justo e irrepreensível. Eu gosto de pensar nesse casal, e quando a gente leu Lucas 1, no versículo 5, a partir do verso 5, nós lemos o seguinte, de 1 a 7, Lucas 1, de 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles também avançados em dias. Lucas 1, versículo de 5 a 7. O versículo 5 começa falando nos dias de Herodes, Esse Herodes aqui recebeu também o título, né, do grande rei Herodes. Grande porque ele se achava todo poderoso, e naqueles tempos, ainda do Antigo Testamento, os reis se intitulavam como sendo verdadeiros semideuses, né? Eram como se fosse um deus. E esse Herodes, ele gostava de ser chamado de Herodes o Grande. Grande também porque esse Herodes não foi apenas governador, rei da Judéia, mas na verdade ele foi rei de toda a região da Palestina. Então era um homem verdadeiramente de muito poder, quando a história desse casal que chamava-se Zacarias e Isabel. Segundo lugar, depois de falar de Herodes, rei da Judéia, fala que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou de Abias. Então, o evangelista Lucas identifica Zacarias como sendo um membro de 24 grupos de sacerdotes que cumpriam turnos de ministração no templo de Jerusalém. Cada turno ficava prestando serviço ou serviços no templo de Jerusalém, que era o plantão deles, de cada turno, dos 24, em todos os dias da semana, durante 6 meses. Então, o turno de Abias ficava durante 6 meses, aqueles sacerdotes, que era aquele grupo de 24, prestando cultos ali. Só que, lá na frente eu vou falar, é que cada grupo desse tinha uma quantidade imensa de sacerdotes. Há uns cálculos, segundo estudos que eu fiz, que eram mais de 20 mil sacerdotes. E muitos desses sacerdotes, na verdade, não tiveram a oportunidade de ministrar no templo de Jerusalém. Por isso que Lucas fala aqui, que Zacarias era do turno de Abias, então que ficava ali, então, celebrando ao Senhor.
Logo em seguida, o texto nos fala aqui ainda, nós falamos sobre Herodes, Zacarias, que era o turno de Abias, e aparece agora a sua mulher, que era das filhas de Arão, e chamava-se Isabel. Isabel, que apresenta um pequeno problema. Essa Isabel era parente ou parenta de Maria. Essa Isabel, o anjo, quando vai falar agora, o anjo Gabriel vai falar para Maria, diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas capítulo 1, versículo 36. Isabel, uma piedosa mulher da linhagem de Arão. O versículo 5 do capítulo 1 fala isso. Isabel, uma mulher piedosa da linhagem de Arão, casou-se com Zacarias, o sacerdote, e essa Isabel foi mãe de João Batista. Ora, se Isabel era prima de Maria, o Senhor Jesus e João Batista também eram primos. Primos não de primeiro grau, mas primo de 2º grau. Você já ouviu falar isso? Ou seja, assim, ele é filho da prima da minha mãe. A minha mãe tem uma prima, essa prima da minha mãe tem um filho, e esse filho da prima da minha mãe é meu primo de 2º grau. Tá bom? Só para a gente posicionar aqui em relação a isso aí. Mas depois dessas informações, a parte linda do texto, para mim, é a parte mais linda do texto, que diz o seguinte, que Zacarias e Isabel eram um casal justo diante de Deus e irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. É o versículo de número 6 de Lucas 1. Lucas 1, capítulo 6, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é algo que eu considero lindo demais. Contudo, esse casal justo diante de Deus, esse casal irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, esse casal tinha um sério problema. Esse casal tinha um problema, havia um sério problema na vida de Zacarias e Isabel. E o versículo 6 diz, ou o versículo 7 nos diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eles não tinham filhos, Isabel era estéril, ambos já eram avançados na idade. O comentário, eu pesquiso alguns comentários nesses meus estudos, e graças a Deus por isso. Eu já falei aqui na igreja, acho que no início desse ano, só que ninguém entendeu. Eu louvo a Deus pelos presentes que eu recebi no meu aniversário, no dia do pastor. Estava precisando de um relógio, alguém me deu, Deus me deu. Mas eu falei que uma das coisas que eu mais preciso mesmo na minha vida de comentários bíblicos, são minhas ferramentas para trabalhar. E é muito bom quando a gente tem ferramentas, tem comentário. Eu tenho alguns comentários,
E eu li num comentário do D.A. Carson, o comentário publicado pela editora Vida Nova, que, por sinal, fundada pelo Dr. Russell Shedd. D.A. Carson afirma que o fato de uma mulher judia não poder ter filhos era considerado, naquela época, uma grande desgraça na vida de um casal. D.A. Carson considera isso uma desgraça, uma miséria que você não quer imaginar. E quando eu li essa afirmação do D.A. Carson no comentário bíblico lá da Vida Nova, eu fiquei assim pensando, gente, um casal justo, um casal irrepreensível diante de Deus, que seguia ali tudo direitinho, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e esse casal com esse problema tão grande, tão difícil. Eu confesso aos irmãos que isso passou pelo meu coração rapidamente, não preparei, assim vamos dizer, nada em direção a isso. Entretanto, a palavra que o Senhor mandou para o meu coração nesse momento, que eu pensava sobre isso, é que somente Deus, somente Deus, até tem um hino que diz assim, somente Deus sabe as razões, os porquês de todas as coisas em nossas vidas. Só Deus sabe. Mas, Senhor, eu sou justo. Ah, Senhor, eu sou irrepreensível. Ah, Senhor, eu sou um servo teu. E eu estou com esse problema, Deus. Eu olho para o meu vizinho ali, a vida dele está uma maravilha. Isabel olhava para a vizinha dela. Aquela vizinha não servia ao Senhor. Aquela vizinha dela não era temente ao Senhor e, no entanto, tinha 50 filhos. E ela dizia, por que eu que sirvo ao Senhor não tenho? Deus, por que eu não tenho a saúde que eu preciso ter? Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E eu sou justo. E eu busco fazer a tua vontade. Mas nós devemos entender que Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito para todas as coisas em nossas vidas. Deus tem um propósito para todas as coisas em nossas vidas. Na minha vida Deus tem propósito, na sua vida também, meu irmão, minha irmã. Deus tem propósito de bênçãos para a sua vida. E aquilo que Deus faz hoje, nós não entendemos. Mas um dia entenderemos o porquê da enfermidade. O porquê, quem sabe, de um querido, um parente longe do Evangelho. O porquê disso e o porquê daquilo. Um dia saberemos de todas as coisas. Na verdade, amados irmãos, Zacarias tinha uma dupla honra. Primeira honra, ser sacerdote. Em segundo lugar, segunda honra, ser casado com uma mulher também de linhagem sacerdotal. Era o casal perfeito. Um lar bonitinho, uma casa bonitinha, florzinha em cima da geladeira, tudo arrumadinho, um tapete, aquele fogãozinho lindo, aquele expandido de crochê em cima da mesa, aquele cestinho de pão, Zacarias, um sacerdote, Isabel de uma linhagem sacerdotal, aquele ninho maravilhoso, mas faltava uma criança. E o pior, que isso era o grande tormento desse casal. Faltava uma criança. E não só faltava uma criança, como também eles não tinham, humanamente falando, mais nenhuma esperança de que aquela situação poderia mudar. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Isabel era... Em segundo lugar, porque Isabel era avançada de idade. Conforme eu falei no início aqui, já imaginou? Sua avó com 86 anos dizer que está grávida? Ela tinha muito mais que 86 anos. Nessa narrativa aqui, que a gente está com a Bíblia aberta,
no versículo 8, diz então que aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então nós temos que nós chamamos aqui de um grande encontro em Jerusalém. A honra de ministrar no templo em Jerusalém era concedida apenas uma vez na vida de um sacerdote. Existiam, assim, mais de 20 mil sacerdotes, e naquela escala, as pessoas só tinham a oportunidade uma vez na vida. Muitos nem tiveram oportunidade de entrar no templo de Jerusalém. E quando o texto de Lucas 1:10 diz, então, que durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. O povo não entrava no templo, o povo não tinha acesso, somente os sacerdotes. E o povo ficava no pátio, talvez um pátio cercado por muros, e o povo ficava ali em oração, orando, e o povo via a fumaça que subia lá do templo, daquele tabernáculo, daquela região ali onde o sacrifício era feito. O povo via aquela fumaça subindo, o incenso, simbolizando então que as orações de todos aqueles que ali estavam no pátio, não dentro do templo, mas no pátio, que aquelas orações estavam subindo para a presença de Deus. E uma grande multidão, então, ia ficar no pátio, orando no pátio, de joelhos, enquanto o sacerdote entrava. E quando eles viam a fumaça do holocausto, do incenso subindo, eles falavam que aquela oração que estava sendo feita ali no pátio, as orações deles estavam subindo até a presença de Deus. Era um grande encontro naquele momento ali. O texto de Êxodo, capítulo 30, de 7 a 10, nos fala desse tipo de cerimônia. E diante disso, então, quando Zacarias está ministrando lá no templo, fazendo o sacrifício, ele recebe uma grande revelação e uma alegre notícia. Qual é a grande revelação? Qual é a alegre notícia que Zacarias recebe? E o texto de Lucas 1, de 11 a 13, nos diz: este lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Lucas 1, de 11 a 13. O anjo fala que a criança que ia nascer era um menino, e esse menino deveria se chamar João. Hoje em dia já tem a tecnologia da ultrassonografia, né? E depois de alguns meses já dá para identificar se é menino ou se é menina. Mas agora é o anjo do Senhor que revela para Zacarias que era um menino que Isabel esperava e que o filho desse menino deveria se chamar João. Aqui no meu coração, eu considero uma coisa, irmãos. Coisas minhas, ou coisa minha no singular. Zacarias, lá no templo, ele orava assim. Orava, intercedia em favor de todo o povo que estava lá no pátio. Tantos ali estavam necessitando de orações. Pedidos diversos. Por saúde, por problemas familiares, por não sei o quê. Tantos pedidos estavam ali. E Zacarias estava ali como sacerdote, colocando aqueles pedidos na presença do Senhor, sacrificando,
E quando a fumaça subia, e quando vinha aquele cheiro do incenso, era porque as orações estavam subindo até os céus, até a presença de Deus, até a presença de Deus até os céus. Mas no meu coração, eu imagino que Zacarias, ele não desistiu, ainda velho, ele falou: Senhor, me dá um filho. Essa é a oportunidade que eu tenho de adentrar a este santuário. Talvez, Senhor, a única oportunidade em toda a minha vida, que eu estou aqui para interceder em favor das súplicas de todo esse povo, mas eu também quero colocar a minha oração na tua presença. Eu quero também colocar o meu pedido diante do Senhor. Irmãos, eu considero isso algo tremendo. Aqui em nossa igreja, eu tenho um costume de pedir aos irmãos se tem motivos de orações, se tem algo que está incomodando, que esses irmãos venham aqui à frente. Nós fazemos isso, é costume da nossa igreja já, esse momento de intercessão. Também alguns que queiram confessar ao Senhor Jesus, que venham à frente. Fazemos isto quase todos os domingos. Mas, irmãos, eu posso dizer para vocês o seguinte: 99% das vezes que eu estou aqui na frente para interceder em favor de tantos irmãos que vêm aqui, de sair dos seus lugares e vêm aqui à frente, 99% eu também estou colocando diante de Deus o pedido do meu coração, que vocês não sabem. Eu também tenho um pedido de oração. Eu também coloco diante de Deus: Senhor, eu estou orando por todos esses irmãos aqui. Eu estou orando aqui, Senhor, por todas essas pessoas, mas eu também tenho meu pedido no meu coração. Pode estar certo que eu também coloco a minha oração no altar do Senhor. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Mas tem pessoas: não vou lá na frente não, é isso, isso é um ato de vergonha, eu vou me humilhar, vai todo mundo me ver, não sei mais o quê. Isso é uma tremenda besteira, irmão. Esse orgulho não agrada em nada ao Deus Todo-Poderoso. Pessoas que estão cheias de problemas, pessoas que estão cheias de coisa para resolver na vida, mas acham que não deve vir no altar do Senhor. Eu vou resolver sozinho, isso aqui nada, isso é soberba sua. Você tem que vir, tem que se quebrantar, tem que se ajoelhar. E muitos não fazem nem aqui, nem em casa, nem em lugar nenhum. Eu sou o primeiro a me colocar: Senhor, me ajuda na minha petição. Interessante, domingo passado, eu estou contando isso também, domingo passado eu estava orando pela minha filha Raquel. A Raquel trabalha numa aviação aérea e ela fica fazendo Brasil, Colômbia, Brasil direto. E ela estava chegando, estava para lá, para a Colômbia, coisa e tal, que a sede da empresa é lá na Colômbia, a Avianca. Ela saiu da TAM, foi para a Avianca, a sede é lá, e ela fica para lá e para cá, e eu estava ali em cima. Ela falou: pai, eu vou chegar do aeroporto, em Guarulhos, mas eu vou direto para a igreja. Mas eu estava orando. E tantas outras experiências que eu tenho da resposta do Senhor para as nossas orações. E é interessante essa resposta do Senhor para as nossas orações, porque quando Zacarias está ali orando, na presença do Senhor, disse-lhe, ele ficou com medo, vamos dizer assim, turbou-se, apoderou-se dele o temor, disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas. Por quê? A sua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida.
exatamente por isso. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Ele colocou diante do Senhor. Ele não desistiu. Lá na frente a gente vai ver algumas coisas assim, diferentes, porque ele duvidou. Ele ora, mas ele não crê que Deus poderia realmente atender a sua oração. E daí então, quando Zacarias coloca isso aí, o anjo Gabriel informa, logo depois disso, o efeito esperado no ministério de João, ou seja, as qualificações que João teria para exercer o seu ministério. E a partir então do versículo 14, ele diz: em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então ele começa a falar desse prazer que Zacarias teria na ministração da sua palavra ali, que seria prazeroso. No versículo 15, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Aqui era o... Vocês lembram? Deixa eu fazer só, estou terminando já, irmãos. Um personagem bíblico que tem mais ou menos uma história parecida com a de João Batista, lá no Antigo Testamento. Quem falou? Irmã, olha, não sei qual das duas Helenas, foi a irmã Maria Helena ou Ana Helena? Sansão. As duas. Sansão, porque aqui, irmãos, era o voto do nazireu, que não podia beber bebida forte, nem vinho, e também que não poderia também cortar o seu cabelo, coisa e tal, era o voto do nazireu. E aqui ele fala dessa separação de João Batista, e que ele seria o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Já do ventre materno. É algo para a gente estudar também, hein? É algo para a gente pesquisar depois, ouviu? Sobre essa questão de já ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Deus já separando aquela criança para glorificar o seu santo nome. Depois, então, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo separado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Versos 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Qual é a conclusão de tudo isso aí? A conclusão é que o filho de Zacarias e Isabel,
deveria preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. O filho de Zacarias e Isabel, João, deveria sim anunciar que a promessa feita por Deus ao seu povo já estava se cumprindo, porque Jesus nasceu. Lá na frente, depois, nós vamos ver quando Isabel vai visitar Maria, que era quê? Que era prima. Eu imagino, né? A Isabel, aquele barrigão, tinha somar, tirar, voar, era muito comum. E no da roça, aqui, quando eu cresci na roça, deve ter visto isso. As pessoas andavam, a mulher ficava para visitar a prima, lá não sei aonde, ia numa charrete, ou num carro de cavalo, para visitar a prima tal. E havia muita questão de parentesco. Eu lembro que uma vez eu fui visitar a prima da minha sogra, numa cidade de Minas Gerais, e chegando lá na casa da prima da minha sogra, a minha esposa, a minha irmã dela, foram visitar a prima da prima da prima, na roça, e tinha que ir lá. Irmãos, nós fomos de charrete, atravessar pontes de rios, e manter, vai, para visitar uma prima lá do outro lado. Isabel vai visitar a sua prima, que era Maria. Isso, nós estaremos estudando na próxima semana. Vamos, irmãos, cantar um hino. Não estou vendo aqui a irmã Maria Helena de Luca, nossa secretária, que está me deixando aqui. Eu estou pregando aqui, eu fazendo estudo, mas ao mesmo tempo olhando para ver se Maria Helena chega. Você vai ver se Maria Helena está lá para mim? E ela não chega. Vamos lá. 31, cantor cristão. 31. Tu deixou
irmãos, só para lembrar que no próximo domingo nós teremos aqui um delicioso almoço. Eu espero que realmente seja delicioso, porque eu estou assustado com esse almoço. Já falei que estou com medo, mas, pastor, fica tranquilo que vai dar tudo certo, porque é um tal de juntar panelas. Eu falei, como é que vai ser esse juntar panelas? Pastor, nós estamos acostumados, Jardim Brasil já fez isso muitas vezes, com isso tal, juntar panelas, que seja uma bênção. Maria Helena, por favor, vem aqui à frente, vamos ler a pauta da nossa assembleia, que Deus nos abençoe. Ela chegou muito firme aí, muito alegre. Vamos então ler a pauta, já declaramos a igreja em assembleia ordinária, e vamos então só ter a aprovação da nossa pauta. Número 1, leitura de atas de 902 a 906. Número 2, movimento de membros, entradas por solicitação de carta, aclamação. Número 3, movimento financeiro da igreja. Número 4, férias do zelador Edson Ribeiro da Silva, com carta enviada para a diretoria solicitando as férias no seu período. Número 5, carta do irmão Naum, solicitando uma ajuda, uma oferta da igreja. Ponto número 6, comunicações, o bazar beneficente, o almoço de fim de ano, dia 13, juntar panelas, mutirão de limpeza, batismos no dia 27/12, aniversário da igreja, do dia 6 até o dia 10 de janeiro. O calendário 2016, apenas comunicação, já está sendo confeccionado. E a ida do pastor Antônio Jorge Araújo, no dia 20/12, a Cesário Lange. Ok? Hein? Há alguma observação nessa pauta? Não havendo, tudo bem? Vamos então para a leitura das atas, irmãos, tenham paciência. Eu queria ver com os irmãos aqui o seguinte, Maria Helena. Na verdade, nós temos 6 atas para serem lidas. A 900 é pequenininha, a 901 mais ou menos pequenininha, a 902 pequenininha, a 903 pequenininha, a 904 imensa, e a 905 mais ou menos, e a 906 razoável, grande, aliás, grande. Eu não sei, os irmãos podem me ajudar, não vejo nenhum problema. É o seguinte, nós temos uma necessidade muito grande de aprovar a ata de eleição, de diretoria, etc., etc., para que essa ata seja, então, imediatamente registrada e depois, então, encaminhada para o escritório Atlântico para cuidar da questão do certificado digital. Isso é feito, acho que de 2 anos, não sei, todos os anos. Eu queria ver com os irmãos, encaminhar para os irmãos, a possibilidade de nós lermos apenas a ata e aprovarmos a ata 906, e na quarta-feira próxima, ou numa outra quarta-feira, façamos uma assembleia extraordinária para aprovação de todas essas atas aqui. Nós já temos trabalhado no sentido de não deixarmos atas acumular, mas de vez em quando acontece esses incidentes. Como são muitas, e nós precisamos realmente, o escritório já está nos cobrando esta ata, o pessoal lá do Atlântico, e já faz algum tempinho que cobrou, então a gente poderia ler a ata 906, e depois, então, a gente cede na pauta, e as demais atas nós poderemos ler numa assembleia extraordinária na próxima quarta-feira, só para a leitura das atas. Tá bom assim? Dá para fazer desse jeito? Amém? Proposta, então, irmã Maria Helena, vamos ler então a ata 906, e essas daqui a gente lê então numa outra assembleia. Não, ela só fez ali negricos e tal, e fez assim. Tá bom? Boa noite, irmãos. Ata de número 906, Assembleia Extraordinária. A Igreja Evangélica Batista em Jardim Brasil, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ, JMF, sob o número de 62.590.900
9481-001/00, cadastrada junto à Receita Federal, com o Código de Descrição de Atividade Principal, número 9491-000, Organização Religiosa, e Código de Descrição da Natureza Jurídica, número 399-9, Associação Privada, com sede na Avenida Júlio Bono, 3028, Jardim Brasil, São Paulo, capital, realizada no dia 25 de outubro de 2015, Assembleia Extraordinária com a finalidade de eleger a diretoria estatutária